mas eu quero falar das tensões que estão aumentando no Oriente Médio. Se você gosta também desses temas ligados à geopolítica, à defesa, dá like, se inscreve e compartilha aqui. Irã começa a enriquecer urânio com centrífugas avançadas em meio a negociações para salvar acordo nuclear. Por que eu estou trazendo esse ponto? Inclusive, nós já tínhamos falado sobre isso. Nós estamos em meio a uma série de debates lá no Oriente Médio sobre a questão nuclear do Irã, porque isso muda a forma de embate, de relação e o equilíbrio de forças em todo o circuito que compreende o Oriente Médio, o Norte da África e a própria Europa. Muda o mundo, isso. Né? E na sequência desse tipo de declaração, e por que isso é importante? O Irã vem acelerando o seu programa de desenvolvimento de refino nuclear. Para quem não entende como isso funciona, é que para você chegar até o ponto de desenvolver vetores bélicos de dissuasão, vamos colocar assim, né, para não ofender a plataforma, você precisa ter um grau de enriquecimento do urânio, né, para a obtenção de uma ogiva de alta capacidade destrutiva. Minimamente o que já se utilizou o que já se utiliza desde a década de 40 no mundo. Na atualidade, o Irã declara que o seu programa nuclear é um programa pacífico e visa a produção de energia. A produção de energia, o componente para a produção de energia nuclear, para a geração de energia, por exemplo, nos moldes do que o Brasil utiliza, é abaixo de 5% de enriquecimento do urânio. Esse enriquecimento, você extrai o minério, transforma esse minério em pó, um pó amarelado, e você vai utilizando ele dentro de um processo chamado de centrífuga em cascata. E quando você aplica essa cascata de centrífugas, você começa com um determinado teor de urânio e você tem que fazer o decaimento dele para que ele fique mais instável. Esse decaimento, salvo me engano, de 237 para 235, ou 235 para 233, não lembro agora a fórmula específica, depois eu até reviso esse material. Você faz através desse cascateamento. Pois bem, quando um país diz que quer utilizar isso de forma pacífica e enriquecer até 5% para a geração de energia e até 20% para o tratamento para a criação de fármacos, enfim, principalmente tratamentos ligados a câncer e tudo mais, você vai até 20%. Isso é controlado pela uma entidade internacional de energia atômica. E aí, teoricamente, você pode trabalhar com isso. O Brasil, por exemplo, está dentro dessa faixa. O Brasil produz urânio enriquecido a 4% para a produção de energia nuclear, para as usinas de Angra. Inclusive, nós temos uma mega tecnologia, tanto para as ultracentrífugas, que são de cavitação, quanto para a produção, a fábrica, né, que fica ali em Resende também, de combustível nuclear para as usinas. E que também será usada a mesma tecnologia para o nosso reator multipropósito, né, que será o propulsor do submarino de propulsão nuclear brasileiro, lá o Álvaro Alberto, que já está encaminhado. Pois bem, quando você passa de 20%, quando você começa a chegar de 60% a 80%, 60% a 80%, você já fala em uso pédico disso através do que se conhece como bombas sujas, onde você adere esse material a artefatos explosivos e você não tem aquela alta capacidade de, como aconteceu, por exemplo, os únicos exemplos reais, Hiroshima e Nagasaki, mas você tem um alto grau de contaminação da região. Portanto, é muita dissuasão a baixo custo. Dizem, né, e aí são suposições, que o Irã já está ali chegando nos próximos meses a 80%. O ideal, as bombas mais modernas, como as utilizadas por Rússia, China, Estados Unidos, o grau de enriquecimento é acima de 90%. O que me espanta é que sempre que nós ouvimos falar nesse tema, tudo é especulativo, tá, pessoal, nisso.
inclusive depois que a gente ouviu todas as denúncias que aconteceram ali em torno lá no passado, que justificaram a invasão do Iraque, né, sobre armas químicas e tudo mais, tudo é especulativo. Pode até nada disso estar nesse nível. Mas o próprio Irã, vez ou outra, dá a entender que a coisa, se não for respeitada para eles, descambra para a questão bélica. Por exemplo, o Brasil jamais fez uma declaração desse tipo. O que acontece agora é que esse desequilíbrio está chegando num ponto que as potências estão reunidas aí nos últimos dias para que o Irã recue nesse programa. Eu acho isso quase impossível. E nós começamos a chegar num ponto em que o principal interessado ali na região para que o Irã não alcance essa tecnologia, que é Israel, possa tomar um ato de o que eles chamam de ataque preventivo. E aí vem aqui ontem, né, aliás, no dia de hoje aqui, um comandante das forças iranianas e diz o seguinte: Forças Armadas do Irã confirmam o objetivo de destruir Israel. Então, assim, para quem acha que essa questão lá... Isso não é a primeira vez que se tem essa declaração. Lembrando que Israel é uma potência nuclear. Tá? E Israel, em observando que falta pouco para que eles alcancem essa capacidade, lembrando que, inclusive em termos geográficos, você não precisa de muita coisa, você precisa acertar o alvo só, né? Mas para você causar um grande dano ali, dizimar, uma catástrofe. O que é estranho é o pessoal... Entenda uma coisa, quando a gente debate, por exemplo, energia nuclear aqui no Brasil, nós falamos em capacidade de dissuasão, ou seja, a minha intenção aqui é que, por exemplo, a Amazônia é nossa, não há nenhum questionamento sobre isso, o Brasil é soberano há séculos sobre o território da Amazônia, e eu quero mandar um recado claro para quem ousar pisar no meu território, de que eu tenho condições de expulsá-lo daqui. Ou seja, eu tenho condições de levar o problema para ele. Isso é dissuasão, isso é legítimo. Aliás, isso inclusive é coerente com a própria Constituição brasileira. Tem gente que diz, olha, a Constituição brasileira não permite a produção da bomba atômica no Brasil, porque lá está dito que nós só podemos manipular a energia nuclear para fins pacíficos. O meu entendimento, basta você ter o ministro do Supremo, né, para ter esse entendimento, o meu entendimento é que dissuasão é fim pacífico. Quando eu demonstro para aqueles que querem usurpar o meu território que eu tenho capacidade de levar o problema para eles, eu estou promovendo a paz. É o mesmo conceito, por exemplo, que os Estados Unidos atribui, por exemplo, aos seus porta-aviões. Eles chamam, dentro das próprias Forças Armadas, os porta-aviões de pacificadores, porque basta você encostar uma força de porta-aviões no litoral de alguém que a guerra acabou, pessoal. Não tem mais guerra. O camarada nem vai lutar, porque não quer ser dizimado. A mesma coisa, isso é dissuasão. Então, eu acho que o poder nuclear, como o Brasil quer empregar, é para fins pacíficos. Isso é muito diferente de um comandante militar vir a público e dizer. Tem gente que... Né, tem gente que até defende, não, vocês têm que entender o lado do cara. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa. O camarada aqui está declarando que quer dizimar um outro povo. Isso não é dissuasão, pessoal. Isso aí é uma declaração de guerra, né? Então, vamos lá. Nós não recuaremos nem 1 milímetro na liquidação de Israel. O pessoal, quem está dizendo é o general lá, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, a favor da... Declarou o brigadeiro general, aí tem o nome dele aqui que eu não vou me atrever a falar, o brigadeiro general Al-Bofaz, vamos colocar aqui, porta-voz das Forças Armadas, é porta-voz, a autoridade que é responsável por isso, né? Das Forças Armadas iranianas, confirmou a urgência do governo islâmico em destruir Israel. Olha, eu vejo um ano de 2022 bastante tenso no ponto de vista ali das tensões do Oriente Médio. Você tem aquela crise no Oriente Médio, aliás, das tensões mundiais. Nós temos essa crise no Oriente Médio, nós temos a crise ali na Eurásia, ali, principalmente na fronteira Rússia-Ucrânia. Essa pode tomar proporções gigantescas também. E nós temos toda a demanda no Mar do Sul da China ali, e inclusive envolvendo a questão de Taiwan. O pessoal só precisa do fósforo, né? Então é algo que cada vez mais eu acho que a gente tem que debater aqui,
porque isso influencia diretamente, todo mundo preocupado com os pormenores. Aqui no Ocidente nós estamos preocupados se vai botar banheiro, 10 banheiros no colégio de criança, enfim, só leis absurdas, se vai ou não poder entrar no shopping. Essa turma está pensando em tocar fogo no planeta. Então, é algo que a gente tem. Eu estou trazendo assim de forma um pouco mais palatável esse assunto, até um pouco não muito técnica. A gente pode aprofundar esse assunto se vocês quiserem, inclusive nas lives de membros. Eu tenho bastante informação sobre esses processos nucleares todos, eu conheço, eu já tive a oportunidade de estar, inclusive, de tocar, ver como é o funcionamento e o programa nuclear brasileiro. Nós, inclusive, somos bastante avançados nisso, tá? E a gente pode falar mais sobre o tema e o quanto isso muda o tabuleiro, tá? Olha, imediatamente, isso não tem fim, tá? Isso aqui no Irã. Deixa eu explicar. Imediatamente após o Irã alcançar esse nível, a conversa dele vai ser muito diferente, por exemplo, da realidade que nós temos lá na Coreia do Norte. A Coreia do Norte, por exemplo, tem a intenção apenas de preservar ali. Ela não tem projeto expansionista, a Coreia do Norte. Ela está ali trabalhando a fronteira dela com a Coreia do Sul. Essa é a ideia deles ali. É óbvio que se a Coreia do Sul recuar, eles tomam conta. Mas não é o objetivo do Irã. O Irã quer ser o player do Oriente Médio. É outra realidade. Então, imediatamente após eles alcançarem esse estágio, eles vão usar isso para exigir do mundo um tratamento de igualdade e de reconhecimento como potência nuclear plena, inclusive com derrubada de sanções e tudo mais. A realidade muda bastante. O cenário fica incontrolável. Eu quero começar a introduzir esses temas aqui para vocês entenderem que nós temos os nossos problemas aqui, o mundo está pegando fogo lá fora, e essas coisas, caso descambem, elas nos influenciam aqui. As trocas comerciais no mundo ficam todas atrapalhadas, inclusive imediato, uma inflação mundial imediata, porque você passa a ter escassez, né, de produção, você passa a ter também uma série de plantas industriais direcionadas para o combate, ou seja, para a fabricação de insumos e equipamentos para suprir o ambiente de guerra e tensão. Muda muito a realidade do mundo, né? E a gente tem que ficar observando isso. A gente pode fazer alguma coisa sobre esse assunto? A gente pode debater, inclusive para que o assunto esteja alinhado para, inclusive, pautar o caminho que o próprio Brasil pode tomar lá na frente. Eu não acredito nos que dizem que o povo não pode determinar o rumo do seu país, tá? Eu acredito que o povo determinado, instruído, informado e com voz pode sim. Então a gente precisa estar preparado sobre o tema, debater os temas, conhecer como funciona, para impedir, inclusive, que o país, o Brasil, a partir dos seus líderes, possa ir no sentido contrário aos nossos interesses. Nós precisamos nos informar, inclusive para apoiar as próprias decisões dos governos que nós elegemos, ou rechaçá-las. Olha, gostou desse tema aqui também? É um tema áspero, eu quero trazer mais. Tem mais um episódio envolvendo o Irã aqui, mas está meio insípido o assunto ainda, mas houve alguma escaramuça ali nas fronteiras entre o Irã e o Afeganistão, provocados pelo Talibã. Eles ultrapassaram o limite ali do Irã. É uma pauta interessante para a gente trazer aqui sobre a análise dos jogos de guerra, porque é uma demonstração de quando você tem um inimigo comum mais forte, você se une. Vou explicar. O Irã tem uma briga histórica, secular, né, com o Afeganistão, com os talibãs, pela vertente, ambos são muçulmanos, de religião, mas um tem a denominação xiita, no caso do Irã, e o Talibã é sunita, né, a vertente. E eles têm diferenças históricas. Mas eles estavam, enquanto havia o conflito e o inimigo era os Estados Unidos, eles estavam unidos. Agora que os Estados Unidos saiu do território e o Talibã tomou o poder da região, agora as
contendas aumentam. Então você vê que é mais uma componente ali para colocar mais gasolina nesse fogo, né? Então é algo que a gente também pode trazer aqui para debater. Hoje eu só quis trazer um preâmbulo aqui. E se você gosta desses temas debatidos aqui no canal Pátria e Defesa, deixa no comentário aqui, eu trouxe só uma análise bem rasa, mas a gente pode aprofundar aqui, tem bastante informação sobre esse tema aqui que a gente pode compartilhar, sempre com muito cuidado aqui, porque envolve inclusive esses temas ligados à religião e tudo mais, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado, mas podemos falar sim sobre esse tema aqui. E se você gostou dessa análise, dá like, se inscreve e compartilha. Gostou mais ainda, dá lá o coraçãozinho, né, de valeu. Eu vou pro